Olá, quarto ano, bom dia, boa tarde. Não sei de que horas vocês vão assistir essa aula, mas hoje nós vamos fazer atividades relacionadas à história do nosso país. Nós vamos conversar um pouco sobre o Dia de Tiradentes, que foi dia 21 de abril, e hoje, no dia 22 de abril, coincidentemente, bem próximo, nós temos a data em que o Brasil foi descoberto, foi encontrado, até a terra onde hoje é localizado o nosso país, foi encontrada por uma expedição feita por portugueses. Então, nosso país tem muita influência de gente que veio do mundo inteiro. E isso aconteceu desde sempre. Portugueses, espanhóis, holandeses, todos esses povos vieram para cá, porque a nossa terra era muito rica, muita vegetação, muito ouro, muitas pedras preciosas, e isso chamou a atenção. Infelizmente, essa vinda desse pessoal todo para cá não foi só para trazer benefícios. Eles também tiraram muitas coisas daqui, devastaram muito o povo indígena, que já existia aqui quando eles chegaram. Então aí daí a gente já não pode dizer que o nosso país foi descoberto, né? Na verdade a gente foi encontrado por outras pessoas que tinham armas, que tinham dinheiro e que queriam utilizar daquele território. Então, para entender um pouquinho mais da nossa história, hoje a gente vai assistir um pouco aí agora de um vídeo que conta mais sobre esse descobrimento, de uma forma mais simples e mais branda, para que a gente também entre em contato com a nossa história de uma forma mais tranquila, apesar de que não foi nada bonitinho, não foi nada fácil para os índios que já aqui já moravam. Então assiste o vídeo que vai começar agora. O descobrimento do Brasil. Há muitos anos atrás, o nosso mundo ainda estava em construção. Várias terras ainda eram desconhecidas. Nessa época, os países maiores e mais ricos faziam grandes navegações. Eles procuravam novas terras para ocupar e ampliar o seu comércio. Um dos países que fazia isso era Portugal. Portugal tinha recursos para navegar em alto mar, e eles buscavam terras com recursos naturais, ouro, especiarias como cravo, pimenta, canela. Eles também queriam converter pessoas para a religião católica. Portugal era especialista em navegações. O país tinha grandes navios, grandes naus e bastante pessoas que trabalhavam com isso. Então, lá em Portugal, o filho do rei construiu uma escola para navegantes. Nessa escola, eles iriam construir navios para chegar até as Índias, um lugar muito cobiçado por vários navegadores. Com a ajuda de várias pessoas, eles construíram navios e naus, e também muitos mapas. E assim, eles fizeram uma grande viagem e conseguiram chegar até as Índias, um lugar rico que trouxe para Portugal muita fortuna, muito dinheiro. Após a descoberta das Índias, feita pelo navegador Vasco da Gama, o rei de Portugal quis fazer uma segunda viagem para as Índias. O rei então chamou Pedro Álvares Cabral para ser o capitão dessa expedição. Pedro Álvares Cabral aceitou, e no dia 9 de março ele partiu de Portugal, numa enorme expedição com vários navios e cerca de 1.500 homens, rumo às Índias. A caminho das Índias, eles resolveram passar por um lugar que eles ainda não conheciam. Foi então
que no dia 22 de abril de 1500, eles avistaram um monte, bem longe, e um deles logo gritou: "Terra à vista!" A primeira terra que eles avistaram é hoje a cidade de Porto Seguro, no estado da Bahia. Eles então deram o nome a essa terra, Terra de Vera Cruz. E o local onde eles desembarcaram deram o nome de Monte Pascoal. Mas por que Pascoal? Porque era tempo de Páscoa. Depois, o nosso país recebeu o nome de Brasil por conta de uma madeira especial que havia aqui, o pau-brasil. Quando os portugueses desembarcaram aqui, eles encontraram os habitantes da terra e os chamaram de índios. Imaginem só como foi esse encontro. Todos eram diferentes, viviam e tinham modos de vida bem diferentes. Suas roupas, alimentação, a sua língua. Toda essa história que eu te conto agora foi registrada na época pelo escrivão Pero Vaz de Caminha, que também estava na embarcação. Ele descreveu tudo o que viu por aqui: a nossa natureza, os animais, as frutas. Para ele, tudo era muito distante da realidade de Portugal. E foi assim que os portugueses ocuparam as nossas terras. Esse é o momento que chamamos de descobrimento do Brasil. Isso tudo que te contei foi registrado em uma carta, escrita pelo escrivão Pero Vaz de Caminha. Devemos compreender que os portugueses não descobriram, mas encontraram as terras onde já haviam milhares de índios. Então, queridos, vamos continuar conhecendo um pouco mais sobre a história do nosso país. Pois bem, anos depois do Brasil já ter sido descoberto, ter sido colonizado pelos portugueses, as pessoas que viviam por aqui estavam sempre em busca de melhorias para o nosso país. E isso que foi que aconteceu. Alguns movimentos aconteceram no país. Um deles é conhecido por ter à frente Tiradentes. Tiradentes recebeu esse nome porque ele aprendeu esse ofício com um familiar dele, que era o ofício de tirar dentes das pessoas. E aí, o que a gente pode agradecer a Tiradentes por ter esse feriado? O que ele queria de verdade? Ele queria dar um grito de liberdade. E aí ele se juntou com uns amigos, e esses amigos todos estavam com as ideias de obter a liberdade do nosso país, e que a gente não sofresse mais nas mãos dos portugueses, que só retiravam as coisas do nosso país. O pau-brasil, o ouro, as pedras preciosas, os altos impostos que desde aquela época a gente já pagava. Então, que Daniel vai ler aqui para vocês uma frase que explica um pouco mais sobre o dia 21 de abril e sobre a figura de Tiradentes. Preste atenção antes de fazer a atividade de Tiradentes, tá bom? Então, no dia 21 de abril, a gente comemora o dia do primeiro sonho de um Brasil livre da colonização portuguesa. Exato dia esse em que Tiradentes, que o nome da verdade dele é Joaquim José da Silva Xavier, no ano de 1972, morreu enforcado. Pois é, Tiradentes perdeu a vida porque foi traído. Um amigo dele, que estava ali nessas ideias de liberdade, foi lá e contou ao governador da época que ele estava junto com outras pessoas tentando dar esse golpe e libertar o Brasil. Então, todos os colegas de Tiradentes foram expulsos do Brasil e Tiradentes, por ser o líder, foi punido à morte, e a morte que ele teve foi por enforcamento. A Inconfidência
foi o início da mudança que pretendia a liberdade no Brasil do domínio colonial dos portugueses. Esse movimento de independência que ele idealizou, que ele começou, ficou chamado como a Inconfidência Mineira, porque ele é de Minas Gerais. Muitos anos após a morte de Tiradentes, aí sim ele foi reconhecido como um grande herói no início da nossa história da independência do Brasil. E, mais de 150 anos depois, foi decretado como feriado nacional. Então, o dia 21 de abril é o dia de Tiradentes e é por isso que a gente tem esse feriado. Então, depois de vocês ouvirem um pouquinho esse relato, vocês agora vão acessar o outro link que os professores de vocês enviaram e eu vou enviar para a minha turma e vão responder um quiz. Esse quiz, ele deve ser anotado no seu caderno as respostas, tá bom? Você anota no seu caderno junto com a outra atividade que você vai ter feito sobre o descobrimento do Brasil. E aí você manda tudo junto na sua foto. Combinado assim? Então um grande abraço para todo mundo e até mais.